Olá pessoal, eu sou a doutora Carla Ferreira, cirurgiã dentista e apresentadora do programa Sorriso Pleno. Hoje eu estou aqui com a convidada, uma odontopediatra, a doutora Renata. Tudo bom, Renata? Obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar com a gente um pouquinho. Obrigada a você pelo convite. Então tá, Renata, vamos conversar falando sobre a importância, né, de estar cuidando, né, dos dentinhos, vamos dizer assim, do bebê, desde que a mãe está grávida. Como é que é? Como é que a gente pode fazer? Então, Carla, a gente aproveita, né, quando a mãe está grávida, porque a grávida ela está muito aberta, né, às orientações, né, está muito receptiva, né? Então a gente aproveita para orientá-la, principalmente assim, que a família tenha hábitos saudáveis. Isso é a principal orientação. Que o pai e a mãe cuidem dos seus próprios dentes. A mãe precisa ir ao dentista durante a gestação, porque existe aquele mito, né, de que a grávida não pode tratar. Grávida pode, deve tratar, né? Lógico, não pode passar dor, né? Que é pior, né? E também, assim, né, a grávida, quando o bebê nasce, a grávida com lesão de cárie, a grávida com doença periodontal, isso para o bebê não é bom, é ruim, acaba passando, né? também, né? Porque é a pessoa que lida diretamente com o bebê. Então, a primeira orientação que a gente faz é que a família tenha hábitos saudáveis, tá? E a gente aproveita para introduzir algumas coisas que elas não sabem muito, né? Quem não é da nossa área não tem muito conhecimento. Orientações, assim, por exemplo, a respeito de como vai fazer a higiene, orientações, assim, para evitar, por exemplo, quando a criança estiver comendo, né? Começando a comer, evitar beijar na boca, evitar de usar o mesmo talher. Soprar comidinha, né? Soprar comidinha. Então, a gente aproveita para passar isso tudo para ela durante a gestação. Já faz uma educação, né? Exatamente. Já tenta educar a mãe e a família como lidar com aquele bebê. Então, a gente pede, por exemplo, as crianças que ficam habituadas com mamadeira, para a mãe evitar levar mamadeira com leite para a cama. Sempre que for necessário, optar pela água. Aquela criança que fica com a mamadeira no berço. Porque senão a gente pode ter, né, as cáries de mamadeira, né? Exatamente. Então, na madrugada, ao invés de dar mamadeira, dá a mamadeirinha com água. Melhor do que a mamadeirinha com leite. Então, a gente aproveita para orientar quanto não adoçar o leite, se for preciso. Aproveita para aconselhar a respeito do aleitamento materno e da importância do aleitamento materno, né? Com certeza. Para toda a formação das estruturas. Aí, no básico, é isso mesmo. E a chupeta? Chupar ou não chupar a chupeta? E aí, usar ou não? Então, eu digo às minhas pacientes, as mães, né, que eu sou a favor do uso racional da chupeta. O que é o uso racional da chupeta? Claro, evidentemente, que a criança o dia inteiro com a chupeta, né, a gente não é legal. Então, assim, eu sempre digo a elas, se porventura houver necessidade da chupeta, que use mais assim, por exemplo, para dar para dormir, né, e se depois que a criança adormecer, tirar. E peço muito que elas tentem tirar aquelas crianças que já estão, né? Ah, a criança pegou a chupeta. Que de preferência tire o quanto antes. 1 ano, no máximo até 2 anos. No máximo. Depois também já vira um hábito, um mau hábito. Um mau hábito. Aí tento sempre puxar para o lado ruim, né? Então, eu sou a favor do uso racional da chupeta. Lógico, até porque é bom, né, para ajudar na deglutição, né, tem certas, né, desenvolve também estruturas, exatamente, né, então é necessário um pouquinho, mas dentro do tempo certo, né. Isso. E a gente tem, né, quando é nenenzinho que não tem dente ainda, né, tem 2 tipos de tipo que a gente pode fazer, né, uma com gás, não é isso? Então, a gente pede às mães, a gente orienta o seguinte, o bebezinho ainda não tem dente, mas o bebezinho mama. Então, a gente pede a elas, pode ser feito de 2 maneiras. Ou você pega uma gazezinha, enrola no seu dedo, com água filtrada ou com água fervida, e vai passar em todo o rebordozinho da criança. Ou então, existe no mercado uma dedeira, que você coloca e encaixa no seu dedo, tá? E ela tem a pontinha que imita as sardinhas das escovas, mas ela é bem molinha. Então, aquilo massageia e, ao mesmo tempo, ajuda a higienizar.
E quando a criança já está lá com o dentinho dela? Dá escova? Como é que a gente faz para controlar isso aí? Então, os primeiros dentinhos. Aí a gente já começa a orientar as mães que usem a pasta com flúor, né? Que até há pouco tempo atrás tinha essa coisa de que não podia usar, né? Isso. Não. O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Odontopediatria orienta, sim, com flúor, tá? Pode ser a pasta com a mesma concentração de flúor do adulto, porém o que interfere é a quantidade que vai colocar na escova, certo. Tá? Criança até 2 anos é como se fosse um grãozinho de arroz, crianças de 2 anos para cima como se fosse um grãozinho de ervilha. Então, o que eu peço aos pais para fazer? Até certa idade, né, até 6, 8, 10 anos, as crianças vão fazer higiene com a supervisão dos pais e peço que eles comprem uma escovinha reserva e dê na mão da criança. Uma escovinha principal para a criança escovar e uma reserva para ela brincar. Porque aí os pais vão para o banheiro fazer sua própria higiene e ela fica como ali, né? Pegando, né, o gostinho Isso, já exatamente. de ficar, né? Exatamente. Então, e a primeira visita ao dentista, como é que vocês fazem hoje em dia? Porque antigamente mudou tudo, né? Sim. Tinha tamponamento, a gente podia até dar um beliscão. Hoje em dia, nada disso. Como que você faz, menina? Então, normalmente a gente orienta essa primeira consulta a partir dos primeiros dentinhos. Surgiram os primeiros dentinhos, a gente pede que os pais levem ao consultório para a gente poder ir avaliando. Até 3 aninhos, a gente pede que as crianças vão frequentemente de 3 em 3 meses. Depois, aí, de acordo com a necessidade de cada criança. Quando a criança inicia essa visita muito precoce, é natural que chore, né? Que a família, a mãe ajude a gente a segurar, isso tudo é natural. Com o passar do tempo, aquela criança que começou muito novinha, ela vai se habituando ao ambiente. E tudo é uma questão assim, a maioria das crianças que chegam com comportamento ruim é porque elas têm medo. Então, normalmente, eu procuro, assim, introduzir muito a criança ao ambiente, apresentar o ambiente, né? Todos os nossos instrumentais, que são muitos e assustam. Então, essa primeira consulta é para ela poder se ambientar. E assim, aí hoje em dia a gente tem muito recurso, um jaleco colorido, uma touca colorida, um jaleco para as meninas, uma máscara diferente. Então, assim... Muito bonequinhos, né? Isso, boneco educativo, livrinho. Então, assim, que o ambiente se torne agradável às crianças. Entendi. Para poder, né, você manda umas fotos ali, você com as crianças, fazendo até pose, né? Bota óculos faz nelas, pose, né? coloca Bota óculos. óculos, fica ali toda de rosinha, para as crianças ficarem bem, né? E elas gostam, assim, de um avental coloridinho, de uma touca diferente. Eu sei que lá no seu consultório tem uns bonecos grandes, né? Para as crianças ficarem brincando de escovar, né? Exatamente. Já tem lá uns bonequinhos com probleminhas dentários para você ir mostrando, Isso, e elas se identificam, gostam, brincam com a touca. Eu tenho uma touca da Peppa, elas falam a tia da Peppa. Então, é uma forma da gente trazê-las para o nosso ambiente. Não é mais aquela coisa sisuda de anos atrás, aquela cadeira, o consultório muito sério. Não é mais aquela assim. Aquela coisa tudo muito branco, né? Isso. Graças a Deus a gente está perdendo isso, né? Graças a Deus. Porque isso dá medo, né? Exatamente. Isso aí traz... E sobre uma coisa que começou, não sei como é que tá na parte, né, da infância, que começou aquele negócio do papa-dente, para não ficar usando broca, isso pegou, continua tendo mesmo um motorzinho e não... Então, algumas famílias têm um pouco de restrição ao uso, porque ele deixa o dente um pouco escurecido. Então, algumas famílias têm resistência. No Sul, a gente vê muito, né? Eu já fui na clínica do bebê de Londrina, a gente vê muito. Aqui na nossa região, ainda é um motorzinho e não... Não tem jeito, né? Mas hoje em dia é mais engraçado, hoje em dia tem umas carpulhas, né, que botam uns bichos nas carpulhas, a gente tem, né? de jacaré, aí tem verde, tem rosa. Hoje em dia a gente tem muito artifício, entendeu? Não fica mais aquela coisa assim tão severa para eles. Fica tudo como se fosse uma brincadeira. Entendi. Então é muito mais gostoso, né? Eles se sentem muito mais à vontade, né? No final eles estão indo para brincar com a tia, né? Exatamente. Vamos lá brincar com a tia Renata. Então, tia Renata, olha só, o nosso programa hoje está terminando. Vou fazer um convite para você continuar para a gente pro outro domingo. Joia. Pra gente terminar de falar, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Isso aí. Pode ser? Pode sim. Você fica aqui comigo? Fico sim. Então, gostaria de estar agora agradecendo aos meus colaboradores, né? A Joelma Lisandro, que me veste, a Simone Roibaina, que faz meu cabelo, minha maquiagem, e a Cero, que é minha
companheira de sempre. E nós duas vamos ficar agora aqui esperando vocês até domingo que vem para falar mais um pouquinho sobre odontopediatria. Tchau, gente!